temporada de abril. Bom, eu nunca ouvi falar do anime barra mangá, mas olhando pra premissa, eu cheguei numa conclusão. Tá na cara que é uma mistura de Power Rangers com The Boys. Sem enrolação, bora lá. O anime já começa super épico. Uma fortaleza flutuante aparece do nada a 10 mil metros do chão. E sua aparição marca o início de uma guerra sem fim entre humanos e monstros. Mas é nesses tempos de escuridão que surgem os heróis. E nisso somos introduzidos ao esquadrão Super Sentai da história. O Guardião Azul, o Guardião Verde, a Guardiã Rosa, o Guardião Amarelo e, por fim, o Guardião Vermelho. Esses heróis vão mostrando suas habilidades enquanto eles lidam com o exército dos monstros. E são conhecidos como os Divinos Rangers do Dragão, os Guardiões. Bom, meio que faz 13 anos que essa batalha começou. E meio que tá rolando um confronto semanal de domingo dentro de um estágio. E meio que tem até meio que um Zeppelin promovendo essa luta. E você percebe que os caras até têm patrocínio. Aí aparece o repórter que diz que o especialista em monstros prevê que o exército dos monstros tem chance de usar sua arma secreta no confronto de hoje. Nisso a gente vê a multidão meio que exaltando meio que o Ranger Vermelho, aqui chamado de Guardião Vermelho, e meio que o pessoal grava tudo de perto do cara, dele assinando autógrafo. E ele é todo atencioso com os fãs, esperado do líder meio que dos cavaleiros, dos guardiões. Ha! Eu ouço isso vindo do Capitão Pátria há séculos. Tudo é critério visionado. É aí que a gente vai pro grupo dos protagonistas. Uma garota meio que pergunta, meio que alguém, se ele veio assistir a luta. Outro cara, que é um ruivo, fala que vai se tornar um campo de batalha e vai garantir meio que a proteção de todo mundo. E se ele assistir meio que pra assistir, ele pode prosseguir. E nisso a gente tem o vislumbre do nosso provável protagonista, que fala: você sabe que meio que não teve morte meio que nesses últimos anos, sabem? E a garota fala: é parte do protocolo dizer isso. É aí que você percebe que os caras realmente meio que se inspiraram em The Boys. いやいやいや、万が一って市民の被害なんてここ数年ないよな。これ言うの決まりだから。え？ Bom, meio que esses dois que estão conversando com o nosso provável protagonista, meio que fazem parte da Força Ranger. E meio que eles já queriam contratar o cara, mas parece que o cara meio que não sai muito de casa e não tá acostumado em ficar perto das pessoas. だってなれます。大戦隊は常に新たな戦力を求めています。ぜひ近いよ。 E a garota fala: olha, uma oportunidade, mas se quer ser como eles é outra história. A garota até pega na mão dele e fala: o resto é com você, né? Se isso fosse realmente depois, com certeza o cara meio que nem aconteceria a mesma coisa quando o Peter encolheu microscopicamente. Teve um negócio com o ácaro e ele não gostou nada disso. É nisso que o nosso protagonista vai em direção ao seu destino, que é onde meio que está perto da fortaleza. É aí que chega a hora meio que da invasão. O exército do mal chega meio que no estádio, junto com uma criatura tigre. E o nome dos capanguinhas é Sombrio. E o tigre se chama Tigre Ultora. Bom, o povo do estádio vai à loucura, dizendo que eles não vão perder, que é pra eles ir embora. E aí vão jogando latinhas nos capangas. E pros caras isso realmente dói. É aí que chegam os mocinhos da história, que estão determinados a proteger a terra, como os guardiões dragões. O povo em êxtase e vemos que os Rangers estavam vendo que são uma plataforma meio que no meio. Bom, o Tatora meio que é um monstro nascido com todos os rancores coletivos dos tigres desse mundo. E todo mundo vai ter o que merece. Bom, o tigre já pede pro Sombrio meio que daria uma de sobriagem. E um dos sombrios ia atacar meio que um dos telespectadores, se não fosse a garota meio que tava com
o provável protagonista. Surge o Ruivinho, que é o Sakurama, que vai levando meio que os telespectadores para um lugar seguro. E o nome da loirinha é Suzukiri. Bom, o tigre ataca o Ranger vermelho e amarelo, da qual o Ranger vermelho fala que é o monstro mais forte que já o enfrentaram. E então o Guardião Verde decide meio que enfrentar o tigre. Mas pô, o tigre não gostou nada disso, porque a pega que o cara levantou era grande e ele acabou sendo esmagado. Mas é claro que o tigre se leva da pega depois. E você percebe que esse tigre tá meio destruído do que o normal. Nisso aí decide fazer a transformação e o tigre meio que vira um carro. E aí essa luta perde o peso. O carro, meio que os heróizinhos. Bom, o tigre volta ao normal e com o apelo dos telespectadores. E fala que enquanto tiverem alguém pra torcerem, eles vão se levantando aí para o que seja. Bom, o sombrio que tava enfrentando a Suzugiri vê que os créditos começaram a usar o artefato divino. O pessoal vai ajustando e meio que eles vão usar o clássico. Que meio que assim que eles dispararem o detonador do dragão, voltarão para meio que a fortaleza e reconstruirão. E meio que estavam ansiosos para o discurso do perdedor, ou seja, já aceitaram meio que a perda há muito tempo. Até o pobre tigre meio que não pensou em um discurso. E aí eles vão perguntar pro Sombrio D, que quase não ia pro trabalho, e quando já ia ativar meio que o sopro gagal, todo mundo já fica com medo, exceto um dos sombrios, que já fala: quer saber? Já tô cansado disso. Estou cansado de aguentar essa cena assim. E o pessoal: não, D, não vai aí! Aí rola a explosão e o D: tô cansado desse fingimento. E agora ele deixa bem mais claro de quem é meio que é o herói e quem é o vilão meio que dessa bodega. Nisso vamos a 1 hora antes, onde vem meio que o sombrio meio que assustados. E meio que eles estavam tentando criar o monstro da semana. Ou seja, já tava bem explícito que esses monstros meio que já eram falsos. Porque só por o fato do tigre tá com o olho meio que todo assim, quer dizer que tem algo errado. E meio que os capuguinhos estavam ouvindo do rádio meio que o que o pessoal tava dizendo. E eles meio que falaram meio que eles tinham uma arma secreta, mas eles não tinham, na verdade. E nisso é explicado que a Fortaleza Flutuante só apareceu em 1 ano. Todos os seus mestres foram dizimados em um só dia. E aí só apenas sobre isso, o que eles podem fazer. E aí os carinhas começam a ter descansionado. Por que eles foram poupados e os chefes deles não? Coitadinhos, eles mal sabem que eles estão sendo escravos do entretenimento pelos Power Rangers. Bom, mas que um dos soldadinhos, o G criou meio que a ideia do tigre. O único que rejeitou foi o D. E o Aki é meio que muito duro com os detalhes. E os coitados não estariam aqui se os mestres deles estivessem vivos. E aí então que aí ele fala: pra que depender deles, temos que ir no assistir. Ela pensa: ia ter que fazer um gatinho fofo para todo mundo adorar. E os caras: pra que fofo? Temos que criar um monstro assustador para assustar a pessoa. É, então, que quem dá a ideia do tigre é o próprio D. E o cara até quebra a quarta parede quando o nome, Mac Monólogo, aparece. E ele: ô, Chai, sai, tá na minha cara. Aí o pessoal curte mesmo eles perdendo toda semana. E aí que o D dá um discurso motivacional dizendo que eles são monstros. E eles derrotam qualquer um do seu caminho, incluindo guardiões de dragões. E podem não vencer agora, mas eles não podem desistir da esperança de vencer. E aí meio que o pessoal: quieto, eu tô tentando ouvir o rádio. Meio que o D fala que eles não precisam meio que só criar um monstro, precisam bolar estratégia. E desse jeito nunca cumpriram sua missão. E o pessoal até pensa: mas que missão? E era de dominar o mundo. Os mestres podem ter morrido, mas a missão ainda é a mesma. E o cara tá girando só pra dar o efeito do seu discurso. Mas o pessoal ri porque faz tempo que eles não usam isso. E a cara que o cara fica bravo e tá tentando descontar todo. Mas como o pessoal é maioria, ele acaba ferrado. Nisso chega o grandão que pergunta qual é o sentido de brigar com todo. E aí fala pro grandão, o F, e pergunta se ele não tá bravo com isso. O F fala que eles se conformaram e ficar satisfeito com o que eles têm agora. Nos últimos 13 anos, eles já lutaram milhares de vezes com os Rangers. Mas para eles só lutaram 988 vezes. Bom, mas que o F explica o contexto. Eles perderam seus mestres, continuam invadindo o planeta todo domingo, mas civis não podem saber que é tudo encenação. Essa foi a condição da crega que os Rangers fizeram com os sobrinhos naquele dia.
E talvez os vejam mais do que como monstros. Assim, você força os escravos de entretenimento dos próprios Rangers. E fala que já tá na hora de aceitar. Bom, um dos soldados, o Zé, vira o tal tigre. E pode-se dizer, isso é pior que Angrande. É meio que uma pessoa tentando se passar por tigre. Com certeza o tigre branco da Tsushi ficaria bravo ao ver esse tigre. E talvez o Akutagawa. Bom, o D vai ficar culpado e não tá de plantão. E até o F meio que pergunta onde meio que ele vai, meio que toda vez que ele sai. E ele fala que nunca se ofereceria como chefe, não se for para ser derrotado. É aí que meio que o D, é aí que o F fala: aí, durante o último confronto, vi um pequeno habitante da superfície da nossa frente. Meio que um dos molequinhos, que meio que é uma criança, meio que torceu pro monstro. E nem ele entendeu por que ele disse isso. Mas por algum motivo ele não se sentiu mal. Pelo público em geral que não sabe a verdade, ele dá essa o melhor. Eles fazem os Rangers se empolgarem e o público vai à loucura, não importando se sabe que vai perder. E foram graças a essas palavras do F que o Delta decidiu ser um monstro perfeito. Bom, já é declarado a vitória meio que dos Guardiões Dragões. E aí, houve uma voz: isso doeu. Somos imortais, mas você não pode fazer o que quiser conosco. Ainda podemos sentir dor. Os monstros não servem meio que só para apanhar. Mesmo que os civis não percebem que é só encenação, repetimos a mesma coisa quase toda semana. Vocês estão mesmo satisfeitos com isso? Que tal algo diferente para variar? Que tal temos a possibilidade dos monstros vencerem e a gente vê o cara se regenerando? É aí que os Rangers percebem que resistiu. E isso não fazia parte do concreto. O D tava determinado meio que a acabar com esses jogos manipulados. E nisso ele tentava avançar meio que direção a eles, mas ele só tava correndo meio que afogadamente. Bom, o Red decide lidar com ele e já começa a sua atuação dizendo que ele é um lutador corajoso e que ele parece um oponente formidável. E aí vemos um menininho meio que torcendo por um dos monstros. Essa cena tá muito fofinha. Bom, na cabeça dele, eles só querem meio que verem uma multidão de lixo lutarem e apanharem prática, bater taticamente. Bom, ele só quer fazer todo mundo ter medo de medo. E aí tenta mostrar como ele é um monstro grande, mau. E aí, Ranger Vermelho, olha, bom trabalho. Mas esse não é o palco para sua laia brilhar. Cala a boca e peca como deveria. Ponha-se em seu lugar. E aí já achamos nosso capitão pra criar desse universo. Nisso, depende. E agora são 999 batalhas e 999 derrotas. Todo mundo se arruma, mas percebe que o Dale ainda não voltou. Bom, é que muitos como ele fugiriam porque não aguentariam mais, pois fazer o que mandar é a única prova de sobrevivência. Mas é aí que a gente vê que o Dale sobreviveu. Agora que ele sabe, não, na verdade ele sempre soube, que eles não são nem aptos a ser vilões. E desse jeito eu vou continuar sendo escravos deles. E ele está cansado deles, meio que dele ficar quieto e fazer o que eles quiserem. E aí ele assume a forma do cara, do nosso protagonista, que meio que a menina, a Suzukiri e o Sakurami meio que falaram. E falando a garota, a Suzukiri acha o D. E a pergunta que ele faz aí, ele fala: eu queria ver o campo de batalha meio com lares mais altos. Nisso a Suzukiri pergunta: o que você achou do confronto de hoje? Bom, o D fala que foi incrível ver meio que o confronto. E que os Rangers são muito fortes. E também quer ser como eles. Mas não quesito das pessoas, das pessoas que eles são. E sim quer ser forte. E a Suzukiri: então tem interesse em se juntarem aos Rangers? E D: parece uma boa ideia. E aí a Suzukiri percebe que ele tá animado. E agora já vemos qual vai ser o próximo passo do D. Ele vai destruir a Super Sentai por dentro e pra fora. おやそれは入隊の意思があるってことかな。いいなそれ
こうなりゃ入隊試験受けてやる。 E voltamos para o covil dos sobrios e meio que eles ouvem do rádio, apesar da luta de domingo com o exército de monstros, o aplauso do público despertar uma onda de pulso dentro deles. Bom, a gente ouve a opening dos créditos, enquanto a gente vê meio que o passo a passo de ver meio que o anime sendo desenhado. E a opening até que é muito boa! E nisso temos uma prévia que é feita por Pilucinha. E tanto a Pilucinha do D quanto a Suzuki meio que vão interagir. O próximo episódio vai ser Vai, Luta do D. Achei esse primeiro episódio da série muito bom. Pode meio que é um Super Sentai, mas meio que mais baseado no The Boys. Claro, sem aquela glória e violência de The Boys, mas meio que eles apelaram pro modo psicológico, porque meio que são os Power Rangers fazendo escravidão com os próprios monstros. E um deles vai agir como uma espécie de Malcolm X pra cima deles. Já aviso que o meu personagem favorito dessa série é o D. Bom, esse foi o primeiro episódio de Lucy D. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, que eu não tô busy, fui.